Olá, bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é de matemática e o assunto é medidas de comprimento. Então, para que utilizamos as medidas de comprimento? Para medir pessoas, para medir objetos, a distância, grandes distâncias entre cidades, estados, regiões, países. Podemos usar dois tipos de unidade de medidas: a padronizada e a outra não padronizada. As unidades de medidas não padronizadas são aquelas que utilizamos parte do nosso corpo, como a polegar, o palmo da mão, o pé e o passo. Porém, essa não é uma medida certa, porque cada pessoa tem um tamanho de pé, de dedo, de braço, da passada. Então, não é confiável. Os instrumentos que são padronizados, ou seja, aqueles que realmente medem exatamente, seja qual for o instrumento que você usar, vai ser as mesmas medidas. São esses aí. Nós temos aí a trena, que é usado para medir paredes, terrenos. Nós temos aí o metro articulado, que é usado mais pelos carpinteiros, para medir madeiras. Na construção também, para medir a madeira, para cobrir o telhado. Nós temos aí a fita métrica, que é usado pelas costureiras para medir as roupas e as pessoas também, as medidas das pessoas. A régua usada na escola pelos alunos, aquelas pessoas que trabalham com medidas menores, E temos a régua, A régua que é o metro, que mede fitas ou tecidos, que são usados nas lojas de tecidos. Veja a tabela de unidades de medidas de comprimento padronizadas. Então, unidade e abreviatura. A unidade, que é a maior que metro, que são distâncias grandes, por exemplo, entre uma cidade e outra, Boa Vista e Campina é medido por quilômetro. Quilômetro é a palavra e km é a abreviatura. Temos o metro e a abreviatura é m. Temos o centímetro, a abreviatura é cm. E o milímetro, que a abreviatura é mm. Então, são as mais usadas. Existem outras unidades de medida, mas essas são as mais utilizadas, Vamos ver detalhadamente as unidades de medidas. Então, quilômetro, distâncias maiores, entre cidades, o cálculo a distância entre uma cidade para outra, entre um país para outro. O metro, a gente mede pessoas, espaços, como terrenos, casas, animais. O centímetro são para menores, de 1 metro, como um lápis, uma régua, um livro, um lápis. E o milímetro são para medições menores ainda. Por exemplo, o tamanho de uma abelha. A gente vai medir ela em milímetro. Então, esse foi o vídeo de hoje. É um resumo, uma pequena explicação sobre medidas de comprimento e especificamente as padronizadas que calculam as medidas corretamente, que chamamos de medida padrão. Para isso, utilizamos os instrumentos, como foi apresentado aqui nessa parte da atividade. Existem instrumentos que servem para fazer essas medidas. Concluímos que unidades de medidas são as não padronizadas, que é aquela que usa parte do nosso corpo e que não é uma medida exata, porque cada pessoa tem seu tamanho, e as padronizadas, que são as medidas exatas, que são as confiáveis, Então, espero que vocês tenham entendido um pouco da aula de hoje. Vamos concretizar melhor o conhecimento praticando na atividade do nosso livro didático. Beijo, até a próxima aula. Tchau!